Oi, seja bem-vinda à terceira aula experimental do programa Nutrição Sem Prescrição. Nessa série, estamos trabalhando para que você entenda como que você pode emagrecer de maneira saudável e sem dietas. Se por algum motivo você não viu a aula 1 ou a aula 2 que já foram disponibilizadas, pause esse vídeo. Aqui mesmo nessa página você vai encontrar o acesso a essas aulas. É só você clicar em cima que você já vai ser direcionada automaticamente. Na primeira aula, vimos detalhadamente por que a abordagem de dietas não funciona e como que você cai no ciclo do fracasso. A partir desse momento, você deve ter percebido que é preciso fazer diferente para alcançar resultados diferentes. Também trabalhamos com as suas motivações internas. Na aula 2, já fomos para um ponto mais prático, para como funciona a sua vida, como que é a sua rotina. Abordamos o fato de que só conhecimento nutricional é muito pouco para toda uma complexidade que essa mudança exige. E essa aula vai ser dividida em duas partes. Na primeira, eu vou tirar algumas dúvidas que são comuns quando eu proponho essa nova forma de se alimentar e de se relacionar com a comida. E na segunda parte, teremos mais uma sessão de coach para você extrair os recursos que você já tem e aproveitar melhor aquilo que já está disponível no seu campo de ação e criar novos recursos para alcançar aquilo que você quer. E quando eu falo de viver sem dietas, uma das primeiras coisas que surgem é: nossa, mas como que eu vou saber o quanto que eu preciso comer? Se eu estiver livre para comer o quanto que eu quiser, eu vou explodir de tanto engordar. E na verdade, pensar assim é um efeito colateral das dietas. O seu corpo, ele tem todo um mecanismo para dizer para você que você já está satisfeita, para que você pare de comer quando você já atingiu as suas reservas de energia, para que você tire do alimento aquilo que de fato você precise, sem excesso. Mas como você vive num ambiente de escassez, o seu corpo perde as referências e começa a mostrar para você que você precisa de mais e de mais e de mais. Voltando a se conectar com o seu corpo, você vai dar a ele exatamente o que ele precisa. Ele vai se sentir no controle, não vai mais se sentir ameaçado e você vai conseguir se equilibrar com seus sinais internos de fome e saciedade. Existe uma ideia que sentir fome demais é feio, é errado, é proibido, é gula, é pecado. Isso faz com que você sinta vergonha de estar ali se conectando com uma necessidade que é natural. E mais do que isso, o corpo ele não manda a fome à toa. Existe um motivo. As reservas estão diminuindo e precisam ser repostas. Se você fica enganando a sua fome, bebendo água, mascando chiclete, isso é claro que vai ter um efeito rebote. É claro que isso vai te fazer comer mais um segundo momento. Então, se conectar com a sua fome física verdadeira é o primeiro passo para que você saiba o quanto você precisa comer. E o segundo passo é você entender que não é só a necessidade fisiológica que faz você procurar comida. Existe também a fome emocional, que é aquela vontade de preencher o tempo, o vazio, o tédio, a ansiedade, o estresse com a comida. Como se ali a comida pudesse resolver a sua situação. Mas o fato é que depois que você come, você tem dois problemas. O problema anterior, mas a culpa por ter comido, por ter exagerado, por ter se desconectado dos seus objetivos e do seu corpo. E confiar que realmente o seu corpo ele é perfeito e capaz de te direcionar em tudo que você precisa. Eu não sei se você é mãe ou já teve a oportunidade de ver um bebê se alimentando, mas é muito claro o quanto o bebê ele é instintivo por natureza. Ele começa a comer, ele começa a se alimentar, ele é curioso, ele quer experimentar tudo e depois que ele se satisfaz, ele não quer mais, ele brinca, ele joga comida no chão, ele joga comida na parede. As mães ficam desesperadas achando que o bebê não está comendo a quantidade que deveria, mas ele está sim sendo fiel às necessidades do seu corpo. E você precisa aprender com os bebês a voltar a ter essa sabedoria no seu corpo também. E da mesma maneira que existem crenças disfuncionais com a fome e juízo de valor sobre ter fome, existem isso também com os alimentos. Passar a olhar com neutralidade
é passo importantíssimo nesse processo. Se você acha que o açúcar, que a farinha é mais forte que você se desconsidera desse processo e para de entender que existem pessoas que comem de tudo e não têm excesso de peso. Parar de dar poder aos alimentos, enxergar açúcar, farinha, ou seja lá o que for, como mais importante que você, é de fato se colocar como protagonista do processo, entendendo que você vai decidir quando, onde, quanto comer todos os tipos de alimentos e vai fazer esse processo com paz e segurança. E é claro que não vai ser da hora para outra que vai mudar essa chavinha. E aqui já vai logo um exercício. Toda vez que você pensar num alimento e automaticamente você começar com o julgamento de isso engorda, isso mata, isso vicia, para e pensa. Esse tipo de pensamento tá me ajudando? Tá gerando o resultado que eu quero? Não. Então, existem pessoas que comem isso e que não tem nenhum desses problemas. Eu posso também. Engorda em qualquer contexto ou quantidade ou eu preciso aprender a lidar com ele? Somente fazer essa pergunta já vai ser o suficiente para que você consiga entender que o alimento ele vai estar inserido na sua vida e ele não vai ser a sua vida. Com esse questionamento simples, você vai rompendo a sua mentalidade no longo prazo. E foi exatamente essa complexidade de detalhes em torno do processo de emagrecimento que eu decidi não fazer mais aqueles moldes tradicionais de consulta. É humanamente impossível que em 1 hora eu coloque tudo que a pessoa precisa saber, essa nova mentalidade, e que ela consiga ser livre nesse processo. Naquele modelo, era impossível fazer a pessoa entender como a vida impacta na alimentação e vice-versa. E para unir tudo isso numa abordagem simples e objetiva, eu criei o programa Nutrição Sem Prescrição. Nele você vai ter todo o aporte, direcionamento e passo a passo para que você saia do ponto que você está hoje e alcance ali a sua melhor versão que foi traçada na aula 1. No Nutrição Sem Prescrição você aprende a lidar com as suas dificuldades e não se esconder atrás dela. Ele funciona mesmo que você tenha hipotireoidismo, idade avançada, já tenha tentado muitas vezes, tenha um paladar infantil ou qualquer outra dificuldade que vier à sua cabeça. Você vai aprender a evoluir apesar dessas dificuldades, sem ignorá-las ou se esconder atrás delas. E algumas pessoas me perguntaram como é que faz para ser minha aluna. Como nessa aula ainda vamos fazer uma sessão de descoberta de recursos, eu vou deixar todas as outras informações para um vídeo mais completo sobre o assunto. Mas já quero adiantar que o Nutrição Sem Prescrição é um programa completo que aborda tudo o que você precisa fazer e é online. Essa parte de ser online eu considero uma grande vantagem, porque você pode fazer a hora que você quiser, no seu ritmo. Você não precisa ter vergonha de perguntar nada, sabe aquela coisa às vezes que você fica nos cursos presenciais, com vergonha de falar na frente de todo mundo. Você pode tirar todas as suas dúvidas de maneira bem confortável, ver e rever cada vídeo até que o aprendizado esteja bem absorvido. Pronto, agora que eu já tirei as principais dúvidas sobre essa nova maneira de se alimentar, vamos mergulhar novamente nos seus recursos. E o ponto mais importante é: limpe a sua mente da barreira do eu já sei disso. Isso é muito importante. Várias vezes a gente está vendo o conteúdo e a nossa mente fica: isso você já sabe, isso é repetido. Isso te impede de pegar algo super importante e aplicar na sua vida. Então, como sempre, cuide da sua experiência, tenha um tempo para você. Essa ferramenta é dividida em 4 blocos. A primeira é você entender onde você já está hoje. Quais os recursos você já tem, quais os recursos você precisará adquirir e quem é a pessoa que você quer se tornar. Depois de cada bloco, se sentir confortável, pause o vídeo e anote os seus principais insights. É muito importante porque quando a gente escreve, a gente reforça para nossa mente que aquele conteúdo é importante para você. Então vamos lá, vamos desenhar o seu eu ideal. Qual é a meta? Qual que é o seu objetivo? O que você imagina para você no longo prazo como um cenário ideal? No que você gostaria de ser boa? Quais habilidades e competências que você não tem e que você considera importante aprender para chegar nesse eu ideal? Que tipo de parâmetro você pode ter para medir o seu resultado? Como que você vai saber que você chegou lá?
Eu gosto muito de dar um exemplo de uma fotografia. Sabe aquele momento que é tão bom, que é tão incrível, que você esperou tanto por ele, que você queria que ele fosse eternizado? Pensa numa fotografia. Se acontecesse uma fotografia daquele momento, como é que seria essa fotografia? Quem estaria com você comemorando a sua vitória? Em que local você tiraria essa foto? Pronto, desenhamos muito bem aquele eu ideal. E agora vamos trazer o seu eu de hoje. Atualmente, no que você já se considera boa o suficiente? Quais são as habilidades que você já tem, que não precisa mudar, que já podem te ajudar? Por exemplo, você é planejador, é bom em planejamento, você gosta de cozinhar, faz uma comida gostosa, tem facilidade de fazer receitas saudáveis e saborosas, você gosta de ir para academia e por aí vai. Coloca bem delimitado aquilo que já te ajuda e está disponível para que você chegue ao seu objetivo. E o segundo ponto é, o que não está funcionando hoje? O que precisa melhorar? O que é um ponto de desafio? O que você já tem muita clareza que não está funcionando? Às vezes o seu comportamento durante a semana. O que você acha que precisa de fato melhorar? E ainda se tratando do seu eu real. Se você continuar exatamente do jeito que você está agora, como é que vai ser a sua fotografia? Vai ser aquela do seu eu ideal ou vai ser alguma outra? O terceiro bloco é um bloco de planejamento. O que você não tem, não sabe ou precisa aprender para atingir esse eu ideal? Como você vai testar e aplicar esses novos conhecimentos? Partindo do princípio que você já está nessa transição, como que você vai criar a oportunidade para testar esses novos conhecimentos? E agora o último bloco, a gente vai ver o que já está a seu recurso, a sua mão. Quem são as pessoas que podem te ajudar na sua meta? Então, de repente, você já tem alguém que te estimula bastante. Você já tem a sua mãe, que faz a comida para você, o seu namorado, que já gosta de treinar. Quem pode ser um parceiro seu desse processo de mudança? Que oportunidades você não tem, mas é fácil de criar? Por exemplo, talvez no seu trabalho tenha uma copa, frigobar, micro-ondas, toda uma estrutura para que você possa levar a sua própria comida para o trabalho. E não precisar ir almoçar todos os dias num restaurante aqui, gastar dinheiro e às vezes comer uma comida que não está combinando com seus objetivos. E que tipo de novos recursos você poderá utilizar? Por exemplo, se matricular numa academia, comprar uma marmita, decidir se tornar a minha aluna, encontrar um personal. O que você pode criar de novos recursos para te ajudar nesse processo? E mais uma vez, eu preciso falar de comprometimento e de responsabilização. O quanto você está comprometida a mudar? O quanto que você quer chegar realmente no seu eu ideal? O quanto você está verdadeiramente disposta a construir uma nova relação com você mesma, com seu corpo e com a comida? Terceirizar a responsabilidade da mudança para uma outra pessoa, para uma dieta, para um coach, seja lá para quem for, não vai dar certo. Então eu preciso que você entenda que a responsabilidade de criar a vida que você quer é sua. Existem coisas que não estão no nosso controle e existem coisas que a gente pode fazer o nosso melhor. Você está realmente disposta a fazer diferente para ter uma nova vida? E eu não posso deixar de te avisar. Em poucos dias, uma nova turma do programa Nutrição Sem Prescrição vai estar sendo formada. E nela, eu vou te direcionar passo a passo, te ajudando, guiando, segurando a sua mão nesse processo. Você estará à frente de tudo. Você é a protagonista da sua vida. E é você que vai colher e se beneficiar de tudo de bom que vai acontecer nessa sua caminhada. Então, se você já sabe que você quer a minha ajuda nesse momento, não deixe de aproveitar a lista VIP. Ela vai ter prioridade da matrícula e atenção especial, tanto minha quanto da equipe. Um grande beijo e eu espero te ver dentro do Nutrição Sem Prescrição.